Olá, minha gente, Deus abençoe a sua vida. Estou aqui para compartilhar com você um entendimento da palavra que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Durante muitos anos, quando eu lia esse versículo, eu não conseguia encaixá-lo dentro desse contexto, porque desde o versículo 1 do capítulo 8 até o final do capítulo 9, o apóstolo Paulo está falando sobre dinheiro e ofertas. E quando chega nesse versículo, ele faz uma declaração que parece contraditória, porque ele diz que vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Paulo faz uma declaração dizendo que Jesus Cristo era rico, e ele diz isso dentro de um contexto de finanças e ofertas. Então, a melhor explicação que nós temos, e que eu sempre ouvi, e que também aderi a ela, foi de que o Senhor Jesus era rico no céu, e abriu mão de toda a riqueza que havia no céu, a fim de se tornar pobre, e viver a sua vida como uma pessoa pobre e humilde nessa terra, e morrer pelos nossos pecados. De fato, o Senhor Jesus era rico no céu, de fato o Senhor Jesus tinha acesso a todas as riquezas no céu, que na verdade no céu toda essa riqueza, que nós consideramos como riqueza aqui na terra, não tem valor nenhum. No entanto, esse contexto está falando de dinheiro. O que Paulo está dizendo era que Jesus era rico financeiramente, e ele se fez pobre aqui nessa terra, para que em tudo nós fôssemos enriquecidos no sentido material, no sentido financeiro. Eu estava meditando nesse texto em um dia de consagração e jejum, e o Espírito Santo falou comigo, que o que o apóstolo Paulo está dizendo é o que de fato o texto diz, que Jesus era rico financeiramente nessa vida. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei, Senhor, não estou duvidando da sua voz, mas o Senhor precisa me mostrar isso na Bíblia, para que o povo possa crer nisso. Porque quando você lê os evangelhos, você vê a partir do início do ministério de Jesus, e você não vê um Jesus rico, você não vê um Jesus que tinha grandes posses, mas você vê um Jesus que viveu o seu ministério sem esse tipo de característica. No entanto, quando nós andamos um pouco mais adiante, no capítulo 9, Paulo continua ensinando e falando sobre ofertas e contribuições. E ele chega aqui, eu quero ler do verso 6 do capítulo 9 em diante, que diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu as suas riquezas ou os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Quando eu cheguei nesse versículo, os meus olhos se abriram. O apóstolo Paulo está citando o Salmo 112, versículo 9, que é um salmo messiânico. A justiça de quem que dura para sempre? A justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz, distribuiu e deu a sua riqueza aos pobres, ele está falando sobre Jesus. Ele está dizendo que o Salmo 112, 9 havia profetizado, revelado, que Jesus Cristo teria riquezas e bens, e que ele distribuiria tudo isso para os pobres, a fim de que sua justiça durasse para sempre. E é exatamente isso que ele fala no versículo 8, que nós lemos do capítulo 8, quando ele diz, Jesus Cristo era rico e se fez pobre. O Senhor Jesus Cristo foi um homem rico nessa terra, e ele ofertou tudo que ele tinha de riqueza e bens aos necessitados, antes de ele entrar no seu ministério. Aí você pode dizer, como é que o senhor pode afirmar uma coisa dessa, pastor? Nós não vemos isso na Bíblia. Vemos sim, é que nós não prestamos atenção no texto bíblico. Mateus capítulo 2, fala algo impressionante. Você conhece essa história. Eu quero mostrar para você o que aconteceu naquele dia.
O Senhor Jesus já tinha mais ou menos 2 anos de idade. Magos vindos do Oriente trouxeram presentes a Jesus. Você lembra dessa passagem? Os magos vieram do Oriente, orientados divinamente por uma estrela que os guiou. E eles chegaram a Jerusalém, e o texto de Mateus capítulo 2 diz que toda Jerusalém ficou alvoroçada junto com o rei Herodes. E o rei Herodes inquiriu deles: o que vocês estão fazendo aqui? E eles começaram a perguntar ao povo e a Herodes: onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? O rei Herodes ficou perturbado e disse: quando vocês encontrarem o rei dos judeus, me avisem para que eu vá adorá-lo. Esses homens vieram do Oriente carregados de presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra eram elementos de extremo valor, de extrema riqueza nos dias de Jesus. A maioria de nós tem uma visão desses magos, que é a visão do presépio católico quando é feito no Natal. Muitas pessoas, quando leem, eles dizem: 3 reis magos vieram do Oriente. A Bíblia não diz que são 3 e a Bíblia não diz que são reis. A Bíblia diz que magos vieram do Oriente. E o presente que eles trouxeram não foram embalagens pequenininhas, carregando chocolates ou coisas assim. O que esses homens trouxeram foram caravanas de ouro, incenso e mirra. Leia a história ou estude um pouco da cultura oriental e você saberá como é que se presenteia um rei. Aqueles homens vieram do Oriente com uma grande caravana, com grande quantidade de ouro, com grande quantidade de incenso, com grande quantidade de mirra, para presentear um rei, o rei dos judeus, Jesus Cristo, que havia acabado de nascer. Os presentes que eles trouxeram não eram poucas coisas. Você lembra quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão? Grande quantidade de riqueza ela levou como presente para Salomão. Esse era o costume e a prática quando se visitava um rei. Quando se vinha de uma outra nação para visitar um rei, se trazia presentes caríssimos. Jesus Cristo foi enriquecido nesse dia. Era tanto presente, tanta quantidade, que isso provocou a ira de Herodes, o ciúme do rei de Roma. Então o Senhor Jesus foi enriquecido naquele dia. Por isso o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, embora sendo rico, se fez pobre. Em alguma altura da sua caminhada, o Senhor Jesus ofertou toda a riqueza que ele tinha, a fim de entrar no seu ministério, para que sua justiça durasse para sempre. O Senhor Jesus foi um homem rico nessa terra, que ofertou tudo que tinha para fazer a vontade de Deus. Nós vemos quando Jesus nasce que sua família era uma família pobre, porque Maria e José levam Jesus a apresentar no templo e oferecem pombinhos como sacrifício. Essa era oferta de pessoas que não tinham muitas condições financeiras. Não podiam oferecer uma ovelha ou um boi, então ofereciam um pombinho. No entanto, com 2 anos de idade, o Senhor Jesus recebe uma grande fortuna vinda do Oriente por ordem de Deus. Apesar das Escrituras não deixarem claro exatamente em que momento da sua vida Jesus ofereceu tudo isso aos pobres, o fato é que Jesus foi um homem rico, que ofertou tudo que tinha aos necessitados antes de entrar no seu ministério. E o que eu quero chamar a sua atenção é que a base para a nossa provisão financeira na nova aliança é a oferta que Jesus fez. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O apóstolo Paulo nos fala aqui, no versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 8, ele diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Com qual objetivo? Para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Quando nós estamos trazendo a nossa oferta a Deus, quando nós contribuímos na obra de Deus, quando nós usamos o dinheiro para abençoar a vida das pessoas, nós estamos acessando a oferta de amor que o Senhor Jesus nos deu. Como resposta de amor à oferta dele por nós, nós somos abençoados pelo Senhor. A base da provisão financeira da nova aliança não são apenas as promessas do Antigo Testamento, mas é a oferta que o Senhor Jesus fez para que em tudo o que fosse necessário na nossa vida financeira e material, nós fôssemos supridos. Eu não estou defendendo uma teologia de prosperidade sem compromisso com a palavra de Deus, onde tudo que importa é o dinheiro, porque isso é idolatria, isso é pecado.
No entanto, a provisão financeira é uma bênção que está estabelecida na palavra de Deus. E aprender e entender que o Senhor Jesus Cristo foi rico e ofereceu tudo que tinha aos pobres, por amor a nós, somente engrandece a sua obra e o seu sacrifício. O sacrifício e a obra de Jesus foi completa em todas as dimensões, inclusive na dimensão financeira. A provisão na sua vida está relacionada à oferta que Jesus deu em nosso favor. Ele era rico e se fez pobre para que em tudo nós fôssemos enriquecidos. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, Ele é o provedor da sua vida e Ele pensou inclusive nesses detalhes da nossa vida aqui na terra. Ele pensou nas nossas necessidades pessoais e nos bens materiais que nós precisamos. E é baseado nisso, baseado nessa oferta de amor do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo ensina sobre finanças no Novo Testamento. Tenho certeza que esse ensino abençoa a tua vida. Se você deseja compreender mais da palavra de Deus, acesse o link que estará na descrição desse vídeo. Conheça os nossos cursos. Seja abençoado em nome de Jesus.